bem-vinda! Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria estar com você, que honra poder entrar no seu santo e abençoado lar e desejar a você e sua casa e toda a sua família todas as bênçãos, as graças, a vida e a saúde. E por falar em vida e saúde, já está no ar o nosso programa Vida e Saúde, o programa que já tem essa marca registrada aqui, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina, minha gente, caminham sempre juntas. E quem ganha com tudo isso? Eu e você, sabe por quê? Porque a gente vai conhecendo como funciona o nosso corpo e nos prevenindo daquelas doenças oportunistas que querem roubar a nossa paz. Não vamos deixar. Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Rafael Stopiglia. Ele é médico urologista, aceitou o nosso convite para falar dessa realidade, a saúde do homem. Vamos pegar todas as faixas etárias. Na fase infantil, adolescência, jovem, a fase adulta, a melhor idade. Quais são os principais exames? É verdade, eu fiz a chamadinha durante a semana inteira. É verdade que a mulher se cuida mais da saúde, cuida mais da sua saúde do que o homem? Por que isso acontece? É tabu? Por que é a mãe que marca exame, a esposa que marca exame? Por que o homem é um pouquinho relaxado quando o assunto é a sua própria saúde? Tudo isso a gente vai aprender hoje com o Dr. Rafael. E é claro, gente, o programa fica muito mais interessante quando você participa. E é fácil, e é de graça. 0800 777 0021. 0800 777 0021. E se preferir, temos mais um telefone. 19 3871 9620. 19 3871 9620. O doutor já está aqui. O tema, você já sabe, vai ligando para o seu vizinho, vai ligando para a sua vizinha. O programa, gente, Semana dos Pais, para todos os homens, em especial os pais, mas é um programa para a família inteira aprender. Nós vamos chamar a nossa primeira matéria. Enquanto isso, a gente vai assistir para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Rafael sobre saúde dos homens. Sejam todos bem-vindos, o programa já está no ar, é seu, vamos à matéria. Um levantamento feito pelo Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo mostra que 70% dos homens que procuram consultório médico tiveram influência da mulher ou dos filhos. O estudo revela também que metade desses pacientes deixaram de ir ao médico antes e chegaram já com doenças em estágio avançado. Os homens brasileiros vivem em média 7 anos a menos que as mulheres. Entre as causas de morte prematura estão a violência e acidentes de trânsito, doenças cardíacas e infartos. Por isso, o Ministério da Saúde implementou em 2009 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Um dos principais objetivos é promover ações de saúde que contribuam para a compreensão da realidade singular masculina. Então, aí está a matéria inicial, você que é esposa, você que é mãe, prenda o seu filho na sala, na cozinha aí, não deixa sair, porque o programa, hoje nós queremos fazer um programa, como sempre que a gente faz aqui no Vida de Saúde, um programa de instrução, de informação, de orientação. Saúde do homem é o tema de hoje no Vida de Saúde. E vamos com ele com muito carinho, Dr. Rafael Stopiglia, né? Bem italiano, Veneto, Stopiglia, né? Dr. Rafael, ele que é médico urologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Que honra recebê-lo aqui novamente no Vida de Saúde. Eu que agradeço, Frei. É um prazer enorme estar aqui de novo. Conversamos algumas vezes já. E participar desse programa é sempre uma alegria. Poder trazer algumas informações, para mim é um prazer enorme. A alegria é nossa do Vida de Saúde, doutor. E eu fico imaginando também vocês como médicos, prestadores de serviço, porque a nossa ideia é isso. Imagina que o senhor recebe todos os dias no seu consultório, no seu ambiente de trabalho, e o senhor orienta, ensina, mostra, explica, enfim. Agora, fazendo tudo isso de uma maneira nacional, é uma maravilha também. Eu tenho certeza que as pessoas em casa estão já aumentando o volume do televisor para não perder nenhuma das suas explicações, viu? Da sua importância, da nossa importância de estarmos aqui, doutor. Né? É uma responsabilidade muito grande, mas uma alegria, como eu disse, também. Porque uma das funções de nós médicos é levar informação, conhecimento e poder ajudar as pessoas. Foi isso que nós combinamos com o Papai do Céu, né? Exatamente. Ô, doutor, eu fiz uma abertura aí durante a semana também, eu tentei mostrar que a mulher cuida
pouquinho mais da sua saúde. E é fato, doutor, sim, porque eu fico imaginando assim, a menina, quando já vai mudando a sua fase, já vai virando mocinha, a mãe tem essa preocupação de já levar no médico, enfim, de explicar, ginecologista, a mãe acompanha. Então a mulher tem esse cuidado já na base, a maioria é assim. E os homens não, a gente aprende na rua, doutor, a gente aprende na esquina, jogando bola, isso, aquilo, isso, aquilo. Porque isso é cultural, o que é? É basicamente cultural, sim. Nós homens temos uma postura, como o senhor disse muito bem, uma postura mais moleque, uma postura mais despojada. Talvez passe um pouco por essa questão cultural envolvida com a postura que o homem tem de não ter uma situação muito de fragilidade, não aceitação, talvez, dessa fragilidade. E isso traz É aquela máxima, o homem é forte, assim, já nasceu forte. Não fica doente, nada vai acontecer comigo. E isso traz de muito tempo. Provavelmente isso seja cultural, sim, sem dúvida. Agora, doutor, essa é uma realidade tão latente na nossa sociedade, assim, porque os pais não são educados também, né, de levar o seu filho, ou seja, aí a gente vai falar assim das faixas etárias, aí os principais exames assim, mas os pais eles também não receberam e não passam para frente esse cuidado, essa preocupação de levar o filho aí num clínico para ver as mudanças de fase, enfim, isso também faz parte, doutor. Isso faz parte e talvez nesse contexto da parte cultural tenha alguma coisa envolvida no sentido das pessoas trazerem essa falta de informação ou não política de uma medicina mais preventiva ao invés de uma medicina mais curativa, Entendi. como em outros países desenvolvidos têm. O Novembro Azul, né? O Outubro Rosa já é um sucesso, já é. Assim, o Novembro Azul aos poucos está pegando, doutor? Não tem a menor dúvida. Ano a ano a gente vem percebendo uma mudança muito grande com relação a isso, na amplitude das informações veiculadas por todos nós. E isso muda, sem sombra de dúvida. A gente percebe. No mês é pontual, aumenta muito a procura. No mês. No mês. Depois, os meses seguintes ainda mantém um pouco, depois volta ao normal. Mas, ao longo do tempo, como o senhor bem disse, tem mudado, sim, sem sombra de dúvida. São muito importantes, sim. A conscientização. Doutora, a gente preparou uma tela, vamos colocar no ar, diretora, assim, as doenças que mais afetam os homens. Nós colocamos aí 5 delas, doutor. Eu gostaria que o senhor comentasse, são essas ou são essas e outras tantas mais, doutor? São essas, com certeza. Doenças cardiovasculares é um problema de saúde pública, né? Principalmente em países de desenvolvimento como o nosso. Quando a gente vê o câncer de pulmão, dos tumores, o câncer de pulmão é um dos mais incidentes. E aí entra o cigarrinho, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. O câncer do pulmão, antigamente, tinha muito a ver com a atividade das pessoas. Trabalhavam em indústrias com amianto, asbesto, mas isso mudou muito com relação ao uso indiscriminado do cigarro. Entendi. Com relação ao câncer de próstata, para o homem, ele já ultrapassou o câncer de pulmão em incidência. Olha só. Para o homem, né? A mulher ainda tem o câncer de mama empatadinho ou quase que passando já o câncer de pulmão também. Então, são os dois mais frequentes. Ok. Cálculo renal é um problema muito frequente. Talvez 15% a 20% das pessoas terão pedra na vida. Isso também traz uma herança familiar para as pessoas terem cálculo renal. E diabetes é uma doença também de saúde pública. Mais de 30% da população tem diabetes, é uma situação bastante importante. Esses 5 problemas, 5 doenças aí que a gente elencou, e claro que tem outras tantas, hipertensão, enfim, ou seja, faz parte do dia a dia do ser humano, enfim. Mas dessas 5, doutor, assim, qual é a que mais está pegando, digamos, que mais está incidindo aí na saúde do homem? Talvez dessa rol todo, as doenças cardiovasculares, elas participam de uma maneira muito frequente, porque tem um rol de doenças, como a gente comentou, a parte de pressão alta, disfunção, alteração do funcionamento do coração e outras que acabam sendo determinantes para que isso aconteça, como obesidade, né, sedentarismo e a qualidade de vida, que acaba desenvolvendo um maior número na população. E as doenças cardiovasculares são as maiores endereçadas com relação a essa mudança de estilo de vida.
Ô, doutor, o senhor é médico urologista, se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje, a nossa oportunidade, a sua oportunidade. Então, eu queria fazer um passeio com o senhor, doutor, em relação às faixas etárias do crescimento da pessoa, desde o momento que a idade infantil, por exemplo, assim, quais são os principais exames, os principais cuidados, por exemplo, quando a gente coloca assim até os 5 aninhos, quais as preocupações aí do pai, da mãe? Até uma tela, está na tela isso aí, doutor. Ou seja, quais são as principais preocupações aí, os cuidados que os pais devem ter, doutor? Isso é muito importante, essa idade é a primeira infância, em que as crianças podem apresentar alguns problemas, como fimose, que está aí muito bem colocado, e outras alterações que às vezes não são colocadas para a criança e, obviamente, para a família, que são alterações do testículo, né? Algumas crianças não nascem com os testículos na bolsa escrotal. Ok, ele está acima? Está acima. Está acima. Os testículos nascem no menino dentro da barriga, como os ovários da menina. Ok. E muito próximo do nascimento, os testículos vão se encaminhando para fora do corpo na bolsa escrotal. O objetivo disso... Quanto tempo isso, doutor? Quanto tempo? Isso são nas últimas semanas de gestação que acontece. Ok. Pode nascer, o neném pode nascer ainda, os testículos estarem acima? Podem. Podem. Cerca de 7 a 10% das crianças nascem assim. E uma quantidade muito pequena, talvez 2% das crianças, nascem com os testículos ainda dentro do abdômen. Okay. Essa outra porcentagem, eles estão ainda no caminho. Aí os pais ficam desesperados, e aí? Exato. E frequentemente procuram o pediatra logo de início para uma checagem. Isso não tem uma preocupação muito grande num primeiro momento, sendo que um médico possa avaliar. Natural, doutor. Tende a ser natural. Então, presta atenção, natural. E a maioria dessas crianças, nas primeiras semanas de vida, no primeiro mês de vida, ela já tem o trajeto do testículo sendo completado. Okay. E aí, em breve, essas crianças terão os testículos no lugar, de uma maneira natural e sem muita preocupação. A gente viu aí a questão da fimose, doutor. Assim, é importante acompanhar como que geralmente é a mamãe que está ali mais próxima do neném, como acompanhar essa questão aí A fimose é um outro problema muito comum de aparecer. Também por volta de 10 a 15% das crianças nascem com fimose, que na verdade é aquela pele do pênis que a criança nasce com ela totalmente fechada. Okay. Ela não está ocluída porque o menino faz xixi por ali. Mas aquela pele, ela não é aberta, não é possível ter a exposição do pênis, isso que é a fimose verdadeira. E essas crianças que nascem com essa fimose verdadeira, muitas delas, também num curto espaço de tempo, de uma forma natural, isso terá a sua resolução. Okay. Essa pele acaba abrindo. E é interessante, doutor, assim, que a gente pega o aspecto cultural, até mesmo bíblico, né? Ou seja, quando a gente vê lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, até Jesus passou por isso, ou seja, a circuncisão, justamente, que é a retirada daquela pelezinha, porque além de ter essa dificuldade, era questão também de higiene e tudo mais assim, né, doutor? Sem dúvida. Por isso que é importante o acompanhamento. Essa questão da higiene é importante. Nós sabemos hoje que alguns estudos importantes mostram que essa falta de higiene no futuro pode ser um dos fatores determinantes até para as doenças piores, como câncer de pênis. Opa! Então, isso deve ser visto com bastante carinho. Obviamente que essas doenças são extremamente raras na criança, okay, né? Mas a preocupação já começa nessa idade e para o seu melhor contato e saúde. Como eu disse, a resolução espontânea é muito frequente. E, às vezes, o próprio pediatra, na avaliação corriqueira da criança, percebe que talvez não haja uma abertura natural e aí nos encaminha para uma avaliação um pouco mais apurada. As cirurgias de fimose hoje, elas precisam ser bastante criteriosas, porque aquela pele que cobre o pênis, ela tem a sua importância, né, de proteção e outras mais. Então, precisa ser bastante criteriosa essa retirada, diferentemente no passado, como tinha o aspecto religioso envolvido. Doutor, vamos dar um passo a mais, a criança já sobreviveu a essa parte, já está tudo certinho, os testículos voltaram para o lugar, já está tudo redondinho. Aí veio essa partezinha já de uma pequena transformação. A tela aí é dos 12 aos 19 anos, doutor, assim, já é uma fase. Quais são os principais cuidados, os principais exames, as principais orientações nessa fase aí, doutor?
Essa é uma fase importantíssima na vida do menino, porque, como o senhor colocou no começo do programa, essa é uma fase que os meninos, especialmente, não vão no médico de uma forma espontânea ou natural. É a fase em que as meninas entram na sua menacme, na sua primeira menstruação, e automaticamente as mães as levam aos ginecologistas. Os meninos não. Os meninos têm a transformação hormonal também, ela não é tão evidente. A voz muda. A voz muda. A transformação não é tão evidente como a menina que tem o sangramento, que tem a menstruação. Mas os meninos têm, como a voz, o aumento de pilificação pelo corpo, aparecimento de acne, o estirão de crescimento, isso são dados. Isso é explosão hormonal, doutor. Explosão hormonal, E a parte sexual também aflora nesse momento, os interesses, até pelo desenvolvimento do próprio hormônio. Então, muito bem colocado no telão, em que nessa fase as crianças, obviamente mais próximo do final da puberdade, talvez tenham o seu início sexual. E aí a orientação extremamente importante com relação à proteção, que hoje é muito corriqueiro. Entendi. Vemos doenças sexuais que não víamos no passado recente e outras novas que se alastram enormemente sem muita orientação e cuidado. Entendi. Coisas que a gente pode segurar de uma maneira bastante efetiva com orientação e consultas periódicas para esses meninos. Quem pode ajudar nesse caso, doutor? Assim, é aquilo que a gente falou no início, a criança aprende na esquina, comparando aqui, comparando lá, etc., medindo aqui, medindo lá, etc. É toda essa cultura, digamos assim, por baixo, né, que se nivela justamente no dia a dia. Como ajudar um adolescente nesse sentido, doutor? Eu acho que, basicamente, a ajuda vem da família, né? O apoio, a orientação, principalmente o pai é protagonista aí, porque a mãe ela fala para a menina, porque aquela questão, assim, tem esse, né? Alguns tabus sim, mas é muito mais porque a menina, mocinha, já está menstruando, então a mãe já está educando, ensinando. E o pai, ele tem que assumir o protagonismo dele, doutor? O pai é protagonista, sem sombra de dúvida, porque quando esses meninos ganham essa idade do início da puberdade, há um distanciamento com a mãe. Há uma vergonha, Exato, ela não dá mais banho, tudo é diferente. O órgão genital aumenta, a criança cresce, é tudo diferente. Então há uma vergonha natural das mães, um tabu. Então isso é um papel fundamental do pai e, obviamente, de nós médicos como grande apoio para as informações de qualidade. A gente tem um acesso hoje muito fácil da rede social e da internet, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado com relação às informações lá veiculadas. Então, às vezes, as crianças trazem algumas informações não verdadeiras ou, às vezes, até com algum risco, e o melhor cenário seria uma orientação de um profissional nesse momento. E nós médicos, nessa fase, talvez tenhamos uma atuação bastante importante na formação e nas dúvidas desses meninos, né? Doutor, vamos agora digamos assim, a fase, não sei se a gente pode catalogar, mas a fase mais fértil, né? A fase mais dos 20 aos 39 anos, como está na tela aí, doutor, assim, nessa fase caracterizada por aqui, os grandes sonhos, os grandes ideais, já está protagonizando muita coisa aí, talvez no casamento, de repente na área profissional, trabalho, enfim. Então, nessa fase, o estresse, a competitividade, tudo isso está aflorando tudo isso, doutor? Essa é uma fase extremamente importante da vida do menino, né? Uma fase de desenvolvimento, início da idade adulta, jovem, para o início da segunda idade, ou idade de amadurecimento. Aí tem as doenças continuando as doenças sexualmente transmissíveis, que são extremamente importantes nessa fase. A gente insistia, obviamente, na proteção. Um tempo atrás, o uso de preservativo era bastante aceito, isso diminuiu muito. Então, as campanhas vêm se intensificando para que isso seja bastante importante. Mais que nada, essa orientação sexual em casa, né, para evitar esses extremos aí, né, doutor? Sem dúvida. Isso que é importante, né? Como dissemos na fase anterior, essa é uma fase que os meninos são adultos. Então, as conversas, elas são de outro nível, né? Talvez de igual para igual, obviamente, e extremamente importante. Um outro dado colocado foi o câncer de testículo. Isso que eu ia perguntar agora, doutor. O câncer de testículo, felizmente, não é uma doença muito comum, mas o pico de aparecimento é nessa fase.
em que os meninos estão crescendo, uma fase de desenvolvimento, final de estudo, começo de trabalho ou já vindo todo junto, e a doença aparece. O tumor de testículo é uma doença bastante importante. Como é que se manifesta, doutor? Ela se manifesta basicamente sem dor, e isso que é importante dos meninos saberem. Porque é importante um médico, gente, olha, visita há o aparecimento de um aumento do testículo ou endurecimento do órgão e basicamente sem dor. Portanto, esses meninos, por serem jovens ou adultos jovens, eles não se preocupam tanto com isso. Tá crescendo um caroço, uma coisa diferente, mas como não tem dor, então não tem muita preocupação. E o detalhe importante dessa doença é que ela é extremamente rápida. Ela tem o que a gente chama de um alto turnover celular. A doença aumenta e multiplica muito rapidamente. O menino que percebeu um aumento do testículo, hoje, daqui 3 meses, a doença está o dobro do tamanho. Então, isso é muito importante. E a dor e o desconforto, ela só vai acontecer numa fase mais adiantada. Entendi. Portanto, os tumores de testículo, que incidem mais nessa fase, nessa faixa etária, são importantes. E a mensagem é o seguinte, que os meninos percebam alguma alteração diferente que não tinha, né? Os meninos, obviamente, no banho ou durante a sua higiene, eles se estimulam, se percebem como as meninas também. E se tiverem alguma identificação de um problema, que procurem um médico para uma avaliação. Aí que tá, né? Ou seja, às vezes, por vergonha, por tabu, permanece com problema, falem para o colega, mas não falem para quem quer de direito saber, o pai, a mãe, o médico. Então, gente, olha os cuidados que o doutor está falando aqui para todos nós, viu? Para todas as pessoas, os homens em especial. Nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo, né? Depois nós vamos falar que faixa etária é o diretor? Dos 40 aos 49. Se você é dessa faixa etária, preste atenção, vai ligando, está se identificando, quer ajuda, quer perguntar, é o seu momento, a sua oportunidade. Hoje, Saúde do Homem no Vídeo de Saúde, que vai para o rápido intervalo e volta já só para você.